Olá, vampiros! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso, filha de Drácula. E, gente, hoje é um dia muito especial porque eu estou iniciando um projeto novo aqui no canal, que é entrevista com autores independentes. Sim, eu vou começar a entrevistar algumas autoras independentes da Amazon ou não, para que assim vocês, como público, eu conheço mais dessas autoras. É claro que algumas eu conheço, como a nossa entrevistada de hoje, mas eu vou fingir que eu não sei nada, que eu não conheço e vou fazer as perguntas para que vocês conheçam elas um pouco mais e tenham um pouco mais dessa proximidade. Bom, desde já peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem as notificações, porque é muito importante. E se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários também quem é a autora que vocês querem que eu traga aqui, porque quem sabe eu vou atrás e falo assim, olha, os seus leitores querem que vocês façam uma entrevista, enfim. E se você é autor e também quer participar, já está programado, tem uma informaçãozinha para você lá no meu Instagram do canal, que é Filha de Drácula. Então vamos para a entrevista? Meus vampiros, vim aqui rapidinho para dar um recado antes de começar a entrevista oficialmente. Só passei um batom na boca e fiquei com a minha blusa mesmo, falei assim, nem vou me caracterizar, para informar a vocês que as minhas falas na Diana ficaram com interferência. Quando eu estava falando, deu uma pequena interferência, mas nada que vai atrapalhar o desempenho de vocês ouvirem e tudo mais do vídeo. Então tá tudo tranquilo, tá? Peço desculpas aí. Acontece, né, gente? Primeira entrevista é assim mesmo. Eu tava um pouquinho nervosa também, enfim. Outra coisa, peço desculpas pela minha voz não tão adorável de se ouvir, porque eu estou com dor de garganta, mas já estou melhorando, não se preocupem. Então aí minha voz vai estar meio estranha por conta disso. Agora, oficialmente, fiquem com a entrevista. Bora lá. Bom, pessoal, depois dessa introdução, estamos aqui com a Diana. Finalmente eu consegui falar o nome certo. Eu tava morrendo de medo de errar o seu nome. Sério. Achei que você ia falar. Eu também. Mas, sem enrolação, eu vou pegar aqui as perguntas. Eu acho que eu vou pegar pelo meu celular porque é mais fácil. Tá preparada? Tô Tá. pronta. Tá pronta? Vou pegar as perguntas no meu celular porque assim fica mais fácil. E eu, como sempre, né, vocês aqui do canal já sabem, eu não enxergo sem óculos. Então, vamos com calma com a pessoa aqui. Antes de começar, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, Dai. Falar o que você fez de curso, a sua faculdade. Na verdade, eu já conheço ela. Todos os autores que eu trouxer aqui, eu já conheço uma base, eu já sei, mas o intuito é vocês conhecerem os autores e não só eu, né? Porque então faz de conta, vamos fingir que a gente não é amiga há alguns anos já, que a gente não se conheceu pelo Twitter. Então, estou te conhecendo agora. Conta o seu nome, fala o seu nome e um pouquinho da sua história pra gente saber. Eu sou Daiana de Oliveira, eu tenho 26 anos, eu moro no interior do Rio de Janeiro. Eu me formei ano passado em Letras em Inglês na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu também faço teatro há quase 6 anos. Eu estou publicando desde 2001 na Amazon, também publico no Wattpad às vezes. Tenho um blog também desde 2010 ou 2011. A Amanda e eu temos uma editora, né? A editora Noite. Cara, eu gosto muito de coisas artísticas, assim. Eu faço aula de dança também. Eu comecei a fazer esse ano dança do ventre e eu vou começar a fazer dança de salão também. Eu gosto muito dessas coisas, eu gosto de cantar também. Quem me segue no Instagram viu uns vídeos meus cantando às vezes. Spoiler, eu vi e eu amo quando ela solta esses vídeos. É muito engraçado porque a gente tem muitos dos mesmos gostos. Porque, por exemplo, eu amo dança do ventre, apesar de nunca ter feito. Eu só fiz dança de salão e dança de coreografia. Mas a dança de coreografia é quando eu era mais criança, por aí. Mas dança também, né? Então eu acho que deve estar nessa veia nossa de autora ter um pouco da parte artística, né? Sim. Dança do ventre é muito bom, eu recomendo. Eu vou te falar, eu tenho estudado algumas.
algumas questões assim de energia, de yin e yang, da cultura chinesa principalmente, mas da cultura asiática no todo. E a dança do ventre para as mulheres é muito boa para ativar a parte dos chakras, para ativar a feminilidade, toda essa nossa parte interna. Olha, é muito bom. Queria muito estar lá. É uma dança, assim, bem feminina mesmo, exige muito, assim, quadril, né? Sim. Muito, muito, algo bem sensual. Uhum. Só que é um sensual, mas não um sensual vulgar, como as pessoas falam. E por quê? E você sabe por quê que mexe mais o quadril? Porque é no quadril que tem o chakra umbilical. E o chakra umbilical, para as mulheres, é o chakra onde que fica exatamente o útero. Então é o chakra feminino que da criação, no caso, né? O chakra da criação, da criatividade. Então é por isso que envolve um pouco mais o quadril. Eu não sabia, eu descobri nesses estudos que eu tô fazendo aí. E Dai, como surgiu? Eu ia chamar você de Diana. Nossa senhora, calma, é Diana. Ela me confunde com a Mulher Maravilha, gente. Nada mais, nada menos, né? Como surgiu a sua vontade de escrever? Cara, eu tenho uma história assim, tipo, quando eu era criança, eu tenho uma prima que, aliás, faz um tempo que eu não a vejo, mas quando a gente era criança, teve um dia que a gente brincava muito junta, né? Ela vinha aqui pra casa da minha avó, que minha avó já é falecida, mas a casa é aqui do lado da minha. A gente brincava muito, né? Ela é um pouquinho mais velha que eu, mas aí teve um dia que ela propôs a gente escrever historinhas. Eu ainda tenho essas historinhas, uns negócios assim muito bobos, muito bobos mesmo, até engraçado. Aí eu escrevi algumas assim, ela também, e eu acho que começou ali, sabe? Mas na escola também, às vezes pediam pra gente escrever algumas coisas. Algum tempo depois eu comecei a escrever letra de música também. Gosto muito dessas coisas, né? Como eu já falei. Comecei a escrever assim, letra de música, até para treinar o inglês também. O meu primeiro livro eu comecei a escrever quando eu tinha 15 anos. E de início ele seria uma fanfic. Eu escrevia fanfic também com as minhas amigas. Ficava um negócio só entre a gente, né? Tipo, eu era apaixonada pelo Justin Bieber e elas gostavam muito do Taylor Lautner, Ah, Jonas Brothers. Aí eu escrevia fanfic e mostrava para elas, elas escreviam também, eu lia. E o meu primeiro livro, ele ia ser uma fanfic inicialmente, mas aí muita coisa foi mudando até eu publicar ele em 2021. Muita coisa mesmo mudou. Hoje em dia também escrevo contos, poesia. Poesia eu já escrevo há um bom tempo também, na verdade. E a faculdade de letras, inclusive, me ajudou muito com isso. As aulas de literatura, teoria da literatura, estudar poemas, autores clássicos, alguns autores mais contemporâneos. Tudo isso é um processo, né, Amanda? sim. Você sabe como a gente começa com uma coisa, depois vai mudando. Então, é todo um processo, mas esse meu gosto por escrever, ele já é de bastante tempo. Eu escrevi diário também quando era criança, adorava escrever uns diários. Clássico, porque eu também escrevia diários. Bom, como você falou que lançou o primeiro livro em 2021, o que te fez lançar ele? Então, meu livro é Life Wars e Segredos. Depois eu acabei lançando outras coisas esse ano de 2021 também. O que aconteceu? Eu já tinha esse livro guardado, né? E a gente estava em época de pandemia, então foi assim, os últimos meses assim de 2020, eu vi algumas pessoas publicando, inclusive você, publicando na Amazon, de outros conhecidos também, que alguns já tinham publicado físico ou na Amazon, e aí, como eu ficava mais em casa por conta da pandemia, eu estava na faculdade ainda, né, e a gente estava tendo aula remota, eu pensei, pô, eu vou reler meu livro, ver o que que eu acho dele hoje em dia, e aí eu fui relendo, editando ali, eu reli tudo, fui anotando algumas coisas para eu editar, gostei dele novamente, me apaixonei pelos meus personagens de novo, pela história, editei ali o que, que eu achei que precisava editar, tirar algumas coisas, mexe aqui, né, mexe ali, adiciona alguma coisinha, e aí eu pensei, pô, eu quero publicar ele, quero que as pessoas possam conhecer meu filho.
Nosso neném. É assim. E foi até mais fácil, porque eu acho que assim, se eu tivesse com esse contato pessoalmente assim com as pessoas, porque as pessoas fazem perguntas, né? Aí eu teria ficado mais tímida. Mas aí como eu tava ficando muito em casa, onde pandemia, isolamento e tal, eu publiquei. Foi em janeiro de 2021. No começo eu fiquei nervosa. Acho que, inclusive, a gente pode falar disso um pouco mais pra frente, né? Mas aí depois, quando eu fui acho que assim, quando eu fiz a minha terceira publicação, eu já tinha me acostumado, assim, depois dele eu publiquei um livro de poesias, se chama 35 Prefácios, e quando eu fiz a minha terceira publicação, assim, eu já estava mais acostumada, já não dava aquele nervosismo, né? Já me sentia mais assim, não tinha tanto medo, né? Porque tem que ter coragem também para fazer essas publicações, né? E como? Aí a próxima pergunta é: como você se sentiu ao publicar o primeiro livro? Quando eu fiz a publicação, quando eu vi ele assim no meu Kindle, vi ele pelo celular no site da Amazon, eu fiquei muito feliz, tipo, muito feliz mesmo. Não estava acreditando. Mesmo assim, qualquer pessoa pode publicar na Amazon, né? É gratuito. Você tem que seguir algumas regrinhas ali, né? Mas não é assim difícil de fazer a publicação. Mas assim, foi surreal, né? Como se eu tivesse parido mesmo o meu filho. Depois, quando eu divulguei, assim, divulgando no Twitter, no Instagram, falei pro meu pai, pros meus amigos, e aí as pessoas começaram a falar: caramba, parabéns! Não, eu vou baixar ele pelo Kindle Unlimited, que é gratuito, né? E as pessoas falam: ah, nossa, quero ler, eu vou comprar. E aí eu comecei a ficar muito nervosa. Eu fiquei nervosa, aí pensei: meu Deus, e se as pessoas não gostarem? Se eles não gostarem, se eles não entenderem o conceito. Mas isso pode acontecer, né? Cada um tem o seu gosto, suas opiniões. Inclusive, recentemente aconteceu uma coisa no festival de teatro, onde eu me apresentei com os meus amigos lá do teatro. Nesse festival, cada grupo ficou responsável por escolher texto, se ensaiarem. O teatro ofereceu ajuda, mas a gente acabou fazendo a boa parte das coisas sozinhos. E eu apresentei duas esquetes e assim, eu e o meu grupo, a gente gostou muito mais de uma dessas esquetes do que da outra. Mas o público e os nossos colegas ali gostaram mais da outra. Assim, eu fiquei muito surpresa com isso, mas quando a gente lida com o público, a gente tem que estar ciente de que cada um vai ter a sua opinião, cada um tem os seus gostos e o que você gosta pode ser totalmente diferente do que o outro vai gostar, né? Você pode amar uma coisa e Sim, outras pessoas vão odiar. E vice-versa. Você pode eu odiar e tenho outras muito pessoas. isso com os meus livros. Livros que eu acho que, nossa, vai dar super certo, não dá. E assim, não é que não dá, ele dá, mas demora um pouco. Agora, outros que eu não dou nada, vai. Vídeo no canal também é assim. Meu vídeo mais assistido é um dos Super Gêmeos, que eu não divulguei, e é o vídeo que eu mais tenho visualização. É o meu único vídeo que tem mais de 2.000 visualizações. Bastante. Sim. Acontece, né? Outro exemplo do teatro. Eu faço teatro há quase 6 anos, gente. Então, assim, é uma coisa que eu amo. Então, eu trazendo alguns exemplos, assim, às vezes a gente ensaia e tem algumas piadas que a gente morre de rir, mas na hora o público não acha graça. Não é nem que, assim, não gostaram, ficou mal feito, mas às vezes o público não entende da mesma forma que a gente. Às vezes não funcionam para eles. Não quer dizer que seja ruim, mas não funcionou para eles da mesma forma que pra gente, né? Isso Sim. acontece bastante. Uma outra coisa, quando eu era criança, eu também fiz teatro, então eu entendo um pouco. Não sei como eu surgi para o turismo. Da infância até a vida adulta já mostrou que a minha vida seria a parte artística. Mas eu tentei fugir. Não muito, porque o turismo também não é muito convencional, né? A próxima pergunta seria: qual a plataforma que publicou o primeiro livro? Mas foi na Amazon, né? Isso. Sim. Você tem livros físicos?
Então, em livros físicos eu só publiquei antologias, que são das editoras, né? Que elas preparam um edital e aí vários autores participam, mas livro meu, só meu, não publiquei físico ainda. Quem sabe algum dia? Eu perguntei isso porque eu já sabia, né? Como eu falei, conheço a Dai. E a próxima pergunta é: como é publicar através de antologia? Qual a sensação? Conte as experiências. Cara, eu gosto muito. É uma satisfação muito grande pra mim, porque assim, meu texto está sendo escolhido por uma editora, né? Ele passa ali por. Algumas pessoas vão. Uma ou mais pessoas vão ler. Às vezes, eu já participei de um concurso que eu acho que foram 5 pessoas que leram cada conto para escolher ali para esse concurso. Esse foi Na Trilha do Terror da editora Carnegie, que eles fizeram um concurso no final do ano passado. Então, esse foi um edital gratuito, que foi um concurso mesmo. Eu não sei se algumas pessoas acham que é, por exemplo, você paga e aí o seu texto vai estar lá, mas não funciona assim, até porque você tem o edital, você vai escrever dentro daquilo que eles proporam ali, você envia o seu texto, e aí, se você não receber resposta nenhuma, geralmente quando eles não aceitam, eles não enviam uma resposta. Se o seu texto for aceito, eles vão falar, ó, gostamos do seu texto, ele foi aceito para fazer parte da antologia tal, e aí depois você paga esse valor para você poder participar. Mas também tem várias antologias gratuitas também, a Arcanos Editorial eles fazem em formato e-book, eles sempre fazem antologias, acho que eles fazem de 2 em 2 meses. Eu já participei de algumas, a minha primeira antologia foi com eles, foi a Engrenagens. Foi um gênero que eu nem sabia o que era, mas aí eu queria participar, eu pesquisei sobre, e aí eu fui criando a partir das pesquisas. Eu gosto muito de pesquisar imagens também para me inspirar. É uma satisfação muito grande para mim. É como você ir montando um currículo, né? Na nossa área a gente fala mais portfólio, mas é como um currículo. O seu texto está sendo aceito por editoras. Então, assim, eu sou uma autora independente, eu não tenho um público grande, mas é como digamos que uma moral assim, é mais como escritora, né? Porque as pessoas olham e elas vão ver, ela não publica e não tenho assim uma opinião de outras pessoas, porque geralmente essas autoras que elas têm um público grande, você vai ver vários comentários ali sobre o livro dela, sobre a escrita, que não é meu caso, eu não tenho tantos leitores, mas essa participação assim em antologias, como os meus textos estão sendo escolhidos para participar em concursos ou nos pagos, então assim, é uma coisa que eu não gosto muito de usar essa palavra, mas ela me valida um pouco mais como escritora. Eu sinto assim que Dá eu mais estou mais, segurança. sim, eu me sinto mais inserida assim na comunidade de escritores, de autores, e eu acabo conhecendo outros autores também. Então assim, outras formas de escrever, porque eles estão escrevendo ali no mesmo tema, ou algo assim bem parecido, porque às vezes o tema ele abre possibilidades para você criar várias coisas, né? Mas eu acabo conhecendo ali outras escritas, outros olhares sobre aqueles personagens, aquele tema proposto. Então, assim, além de me dar mais segurança como autora, também é uma experiência muito interessante e enriquecedora. Cara, eu gosto muito mesmo. Já escrevi não só contos, mas também poemas. Tem uma revista que ela vai sair ainda. Eu publiquei um poema lá. Então, assim, como autora, para mim é uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Eu acho que eu cresci muito como autora, participando dessas antologias, publicando em revista. Então, assim, é algo muito enriquecedor para os autores. Eu recomendo. Eu já participei de uma que foi a do circo, que não apareceu, então eu entendo um pouco como que é isso. Não que não apareceu, Eu não lembro foi dela. publicada, não foi pra Ela frente, no caso. A few moments later. Como eu tava falando, eu publiquei pela antologia do circo, que não foi pra frente, então a gente finge que não existiu. Eu fiquei curiosa, qual que foi o tema o gênero que você falou que não sabia e teve que pesquisar da primeira antologia? Steampunk, já ouviu falar? Já.
tecnologia a vapor, essas coisas. Eu não sabia o que que era. Aí eu fui pesquisando, pesquisei estética assim do negócio, imagens, e aí eu fui criando aos poucos. Eu quase desisti, É quase difícil. desisti, mas aí eu acabei conseguindo entrar. E eu fiquei muito feliz. Ah, eu imagino. E vale a pena publicar por antologia? Como que é o processo, questão de receber, toda essa parte, como que faz? Como que funciona? Então, a questão de receber monetariamente depende da antologia que você vai participar, porque nem todas, e nem, não é todas as antologias que vai ter um repasse para o autor. Assim, publicar para mim vale mais a pena porque, como eu não publico fisicamente, eu tenho ali um material físico, né? Para mim foi lindo, assim, quando eu recebi a minha primeira antologia física, que Tem foi ela aí? a Tenho, vou pegar aqui. Peguei duas aqui. Essa daqui foi a primeira, Entre Vampiros, Era pra eu da ter editora. participado, mas eu perdi o prazo. Você é filha de Drácula, você precisa escrever sobre vampiros. Quando é que você vai lançar um livro sobre vampiros? Olha, não me empurra que eu já tô na beira tentando não fazer besteira. Aqui meu Ai, nome, o nome do conto é Sangue e Laços. Essa foi a segunda antologia que eu participei, a primeira que teve livro físico, né? Ela é bem bonita. A editora Carnegie, eles dão também certificado, eles fazem banner por autor. Eu acho isso é muito legal tudo que eles fazem assim. E eles são bem bacanas também. Eu também participei, deixa eu te mostrar outra da Carnegie que eu participei também. Tem um concurso também, só que eu não tô com o livro. A diagramação dele, que lindo. Esse aqui é meu conto, Fúria Contida. Mas é bonito, né? Esse daqui é sobre dragões. A Bestial, eles fizeram uma para criaturas fantásticas e a outra é criaturas sobrenaturais, assim, acho que fantasmas, demônios, outro tipo de coisa assim. esse daí eu Acho cheguei a ver também. Mas acontece, eu tenho um problema muito sério com a questão da antologia. Porque eu falo assim, vou escrever depois. E aí eu acabo passando. Gente, que lindo! é lindo, né? É muito bonito. A questão da antologia é que tem um prazo para você enviar, né? Quando eu escrevo as minhas coisas, eu tento assim, vou terminar de escrever até tal dia, assim, mais ou menos, tento me programar, mas não tem aquela coisa de, se eu não mandar, se eu não terminar, não vou poder publicar, né? Mas é uma satisfação muito grande para participar. Eu participei do concurso da Cartola Editora, esse foi Guardiões, é sobre Guardiões da cultura japonesa. Eu escrevi sobre o Byakko, que é o tigre branco deles. Ainda não está disponível para comprar lá. Eles fizeram um financiamento coletivo. A Cartola, eles têm editais todo mês, eles fazem financiamentos coletivos. As pessoas compram, elas podem doar determinado valor, e dependendo do valor que elas doam, elas compram, adquirem o livro, né? Você pode adquirir de forma digital ou o físico. Eu acho que ele vai ser entregue só em outubro, demora um pouquinho. Entendi. Tem essas editoras que fazem financiamento coletivo para custear revisão, né, diagramação, essas coisas todas. E tem as que você não vai ter um repasse de dinheiro para você, né? Que, por exemplo, é o caso da editora Carnegie. Não sei se ainda é 25 para poder participar. E aí depois você compra o livro, assim, quando você quiser. Se não quiser comprar também, geralmente o autor quer comprar, né? Mas você não é obrigado a comprar. Algumas editoras já cobram bem caro e às vezes elas pedem para você comprar assim de 5, 10 volumes para você revender. Eu nunca participei de uma assim. A mais cara que eu participei foi a Dark Books, que foi uma antologia sobre detetives. Você adora detetives também, né, Amanda? Já tava fazendo coração aqui. A deles foi 35. Essa foi a mais cara que eu participei. A maioria foi gratuito. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive com a revisora. Uhum. Eu até te contei, não sei se você lembra. Sim, lembro. O que que eu fiz? Eu não vou citar de qual editora, nem qual foi a antologia, não, mas o que aconteceu?
eu usei diferentes tempos verbais, porque era assim, eu começava no presente, e aí depois ia para o passado, porque a minha personagem estava contando algo que já tinha acontecido há algum tempo na vida dela, e depois lá para o final ela voltava para o presente. Só que a revisora não entendeu isso, e ela queria colocar tudo no passado. Aí ela estava querendo mudar, assim, todo o tom do texto, né? Eu, eu fui bem chateada, mas aí eu corrigi os negócios lá, eles dão essa liberdade pra gente de não aceitar algumas correções ali, ainda bem, porque senão assim, ia mudar totalmente o tom do meu texto, a minha ideia pro meu conto, né? Essa antologia do circo que você falou, eu também participei, você lembra? Lembro. Eu acabei publicando o conto que eu fiz pra lá numa revista. Ai, A que revista legal. acabei achando uma casa pro meu conto depois. Qual que foi a revista? O nome da revista é Artes do Multiverso. Legal. Eles têm uma conta no Instagram, eles publicam todo mês. E aí, eles estão fazendo financiamento coletivo também, mas as primeiras edições foram tudo digital. Então, assim, o download é gratuito, mas pelo que me avisaram, acho que eles também vão distribuir PDF das revistas que eles estão fazendo o financiamento. É um projeto muito legal, assim, tem bastante autor, que você pode publicar ali contos, poesias e várias coisas. Tem também artes visuais ali, então é um projeto, assim, muito bacana mesmo. Acho que é isso sobre antologia. Sim. Eu não participei. Você comentou quando que eu vou lançar meu livro de vampiro? Tô pensando aí já o próximo livro depois do Juliano. Ou depois da Julia, porque eu já tenho um plot inteiro e é meio que inspirado no, no meu desejo. Agora, as duas últimas perguntas. O que diria para quem está começando agora a escrever? Olha, a primeira coisa que eu diria é não desista. Às vezes é difícil mesmo, tem horas que dá um pouco de vontade de desistir, mas assim, se é algo que você ama fazer, eu acho que a gente nem consegue, né, deixar de lado assim completamente. Não desista, continue lendo também, continue escrevendo mais. Tenta escrever também, não fica só numa zona de conforto, tenta escrever coisas diferentes. Não abandone os seus livros, por mais que às vezes seja um pouco cansativo divulgar, né? Ame os seus personagens, são seus filhos, né? Procura também consumir mídias. Não só livros, né? Mas acho que assim, tudo que tem um roteiro por trás, assim, coisas tipo HQ também, tudo ali pode te inspirar de diferentes formas e em diferentes momentos. Às vezes não te inspira, por exemplo, um personagem, mas algum trecho do seu livro você pode achar inspiração em alguma HQ, até desenho animado. Quando eu era criança, eu adorava assistir desenho animado, e é uma coisa que quando eu paro assim para assistir, hoje em dia é muito difícil, mas quando eu paro para assistir, dá uma leveza, né? Uma lembrança assim da infância, tempos mais simples. Novela, série, filme, acho que tudo isso é uma forma da gente encontrar inspiração. E até às vezes para saber, isso daqui não funciona, não vou por esse caminho, não vou fazer isso. O público não gostou, eu não gostei, então eu não vou fazer algo assim. Mas principal, continue escrevendo, lendo, releia as coisas que você escreve, sempre importante, né? Reler o que a gente escreve. Por exemplo, eu termino um capítulo, aí eu releio ele. E aí eu percebo que, por exemplo, fiz muita repetição de palavra, alguma parte assim. E isso acontece assim, sem eu perceber. Tem que reler mesmo pra eu ir arrumando. Acontece muito sem eu perceber. Então, assim, reler é uma parte muito importante. Gente, Muito eu falei importante. que eu não faço, mas não sigam esse exemplo. É porque se eu releio, eu mudo tudo. Aí por isso que eu não releio. Não, eu preciso, senão. Inclusive, antes de publicar, eu releio o livro inteiro. Ah, não, aí Depois, sim. depois de escrever o capítulo, eu releio. Às vezes, escrevo um parágrafo, estou relendo por conta dessa coisa da repetição, ou porque eu penso, será que isso daqui ficou bem explicado? Será que põe um pouco mais de detalhes? Será que esse diálogo aqui está muito esquisito? Porque às vezes a gente escreve um diálogo lá, mas a gente fica. As pessoas falariam algo assim?
E às vezes tem situações que a gente nunca vai nem imaginar como é que é passar por aquilo de fato, né? Porque eu escrevo muito fantasia, terror, fantasia, também escrevo romance, mas assim, tem umas situações que eu nunca vou passar na minha vida, né? Jamais. Tipo, tem dragões no meu livro. Então, assim, como que eu vou saber realmente como é que é você estar cara a cara com um dragão? Nunca vou. Eu Graças a Deus, escrevendo né? dark romance. Nunca que eu vou me envolver com um mafioso. Será, Amanda? Não. Policial, tudo bem, eu não digo nada. Agentes e tudo mais. Agora, mafioso, não. Assim, meus personagens de Life Wars, eles têm assim, poderes mágicos, então é um trabalho que o teatro é uma coisa que me ajuda, porque como eu faço personagens, né, esses são textos que não fui eu que escrevi, eu tenho que ler aquilo ali, pensar quem é esse personagem, quais são os objetivos dele, quem são os outros personagens, né, que vão estar nas cenas comigo ou não, em outras cenas, qual a importância deles, né, nessa história. Então, a gente tem que ter uma imersão, né, para escrever e também, no caso do teatro, para interpretar. Tem situações ali que a gente nunca vai viver, mas a gente precisa se imaginar, não exatamente eu, né, porque não sou eu ali, mas como a minha personagem vai reagir a isso? Como outros personagens vão reagir quando eles souberem da situação tal? Eu te entendo. Eu jogo RPG desde 2005. Já joguei de mesa, mas eu não curto muito. Eu gosto do narrativo, que é aquele que você tem que descrever o ambiente, descrever as suas ações, descrever tudo, sua roupa, seu tudo. E isso me ajudou muito na parte da escrita. Porque eu tive muitos personagens no RPG. A Mara, a Anfitrique, aí eu tenho a Dorothy, a Ananda, eu já tive Vampira. Aí nessa são duas deusas. A Dorothy é um anjo, a Ananda é o quarto cavaleiro do Apocalipse. E eu já tive a Amber, que é uma vampira. Então, eu sempre falava assim: o RPG é como a gente tivesse uma série. Cada personagem que eu faço é um personagem com personalidade diferente que eu tenho que interpretar. E isso me ajudou muito a escrever os livros. É uma das coisas que mais me ajuda. E por eu já ter feito teatro, eu fiz dos meus 4 até os 10 anos teatro. Porque eu aprendi a falar muito cedo. A ler muito cedo. Então, os meus professores sempre me colocavam. E eu decorava muito fácil os textos. Então, os professores na escola me colocavam. E na cidade que eu morava antes, tinha gratuito, que era o teatro e a dança. Então, quando eu não queria, tinha sorteio e meu nome era sorteado. Sério, eu ficava pé da vida, porque eu falei assim, gente, eu não aguento mais. Aí corta, na faculdade, eu tava na igreja, e aí ia ter um teatro. Eu queria fazer uma participação de 2 minutos. Não é nem 2 minutos. Era só fazer uma cena, assim, fingir que tava bebendo, jogava a garrafa e saía de cena. Era só isso que eu queria fazer. Só que a menina que era a protagonista, ela não tava conseguindo desenvolver. Aí, o que a mulher do pastor falou? Amanda, você não faz a protagonista? Aí eu meio que não queria, porque a protagonista tinha que ter várias emoções, tinha que se expressar de várias formas e não podia falar. Não era um teatro falado. Só tinha uma frase no final e não era nem eu que ia falar. Então, as expressões eram expressão corporal, expressão facial. E aí ela não conseguia, ela ficava tímida e não ia. Aí a mulher do pastor falou assim: Amanda, você não quer fazer? Aí eu, não quero. Aí eu falei assim, não, faz, nós tenta. Todo mundo gostou. Aí eu tive que fazer. Tipo, e isso me ajudou com o livro e me ajuda com o canal também. Porque eu consigo. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, porque eu tenho vergonha, mas eu tô desenvolvendo, agora tá indo melhor. De um mês pra cá, depois dessa última vez que eu fiz uma enorme pausa, e agora eu retomei, agora eu tô mais tranquila, eu tô sendo mais eu, sabe? E é o que tá indo. Que bom, né? É a prática. A prática vai levando à perfeição.
Sim. Agora uma última pergunta. E para as pessoas que já têm livros lançados ou ainda não foi aprovado em alguma antologia, o que você diria para essas pessoas? Não entendi. É tipo, as pessoas querem participar de antologias ou. Por exemplo, faz de conta que eu nunca participei de uma antologia. Por quê? Porque meu texto ainda não foi aprovado. Ou quem já tem livros lançados, como faz para manter, melhorar, enfim, e embarcar nessa carreira? Olha, eu acho que quem já tem livros publicados. A gente sabe assim que a vida do autor independente, pelo menos no Brasil, não é fácil, né? Queria eu viver de escrita, só escrever. Eu falando assim, parece que é uma coisa fácil, mas não é, trabalhoso, tá? Dá trabalho escrever o livro, fazer a divulgação, tudo mais. Mas traduzindo, a gente queria ser uma Sarah J. Maas, um Rick Riordan, o Marty. Como que é? O de Game of Thrones? É Martin R.R. George R.R. Martin, né? Isso! George R.R. Martin, Tolkien. Não ia falar J.K., mas a gente ignora ela. Então, a Sarah J. Maas, a Cassandra Clare. A gente queria ser esse tipo de autora, que só escreve e tem uma equipe grande de marketing que os próprios fãs ajudam no marketing. Sim. Queria muito, porque, né? A gente ama escrever, dá trabalho, é um trabalho que envolve pesquisa também, exige muito da nossa criatividade, do nosso tempo, toda uma preparação ali tipo, para tudo. Então, é um negócio, né, que dá muito trabalho, mas que é muito prazeroso também. Para os autores, né, que já têm livros publicados, continue escrevendo, né? Produza mais. Se for do seu desejo, participa de antologias, que é muito bom. É uma experiência muito legal. Como eu falei, é algo que te encoraja mais, assim, como autor. Você conhece outros autores a partir disso também, outras visões ali de um mesmo tema que você escreveu. É muito legal. Quando participei da Cartola, do concurso da Cartola sobre Guardiões, a gente estava falando que, por exemplo, no meu conto, a Kitsune, que é a raposa aquela raposa do Naruto, né? Acho que geral conhece assim. Ela pode ter até 9 caudas. Quanto mais velha, mais caudas ela tem. Acho que o limite é 9. Aí outras pessoas utilizaram ela também. No meu, ela foi a vilã do conto. Outras pessoas utilizaram ela também, só que no de alguns ela era uma heroína, né? Era a parte boa do negócio. E são diferentes visões que a gente dá para esses personagens, né? Personagens que não fomos nós que criamos, mas a gente está dando uma nova roupagem para eles. A gente ficou conversando sobre essas coisas no grupo, né? Qual guardião que eles tinham escolhido. Os principais são 4. Byaku, Genbu, Seiryu e o Suzaku. E muita gente não conhece no Brasil, né? Isso é a cultura japonesa, muita gente não conhece. Acho que quem assiste anime vai conhecer, né? Mas muita gente não conhece, então a gente está trazendo um pouco da cultura japonesa. Os contos eram obrigatórios se passarem no Japão, mas a gente está trazendo um pouco da cultura japonesa aqui para o Brasil também. O Brasil é o segundo país que tem mais japoneses, né? Eu acho interessante a gente trazer um pouco da cultura deles também, né? Eu acho que o Brasil só parte pro Japão mesmo. É o Japão depois do Brasil. A gente está trazendo um pouco de outra cultura e são autores independentes também. É um pessoal que alguns nunca tinham publicado, nem em outras antologias, nem fizeram autopublicação. Você vai conhecer essas pessoas, vocês vão trocar experiências, você vai construindo ali, né, um portfólio para você. E assim, como eu falei, ver seu nome ali na página do livro, seu nome lá, o seu conto, né? Olha, fui eu que escrevi isso aqui e foi escolhido para fazer parte. É muito bom, eu recomendo a participação. Responde a sua pergunta? Sim, respondeu. Bom, finalizamos.
Muito obrigada, Dai, porque na verdade, eu fiz uma cagadinha ontem que não era pra eu ter te mandado o card, porque eu ia fazer uma surpresa. Muito obrigada por isso, que foi nós duas fazendo a reunião da editora, falando sobre antologias, que me veio na mente de fazer uma entrevista com você. E aí foi por sua causa, por causa daquilo lá, da questão da editora, que me veio a ideia de fazer entrevistas com autores independentes. Então você é a primeira, você tá abrindo o projeto, eu fico muito feliz. É muito bom conhecer um pouco mais de você. Porque assim, a gente se conversa, a gente se conhece, e parece que a cada conversa a gente tem mais coisas em comum. A gente vai se conhecendo um pouco mais, né? Sim, e eu acredito muito em energia. E eu tô trabalhando pra minha energia tá aqui, ó. Tá lá no alto. E eu tenho certeza que isso é porque as nossas energias estão compatíveis. Eu que agradeço por poder participar. Eu adorei a ideia, tá? A gente marcou, foi o quê? Umas 3 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, né? Esse dia, esse horário pra gente poder fazer a entrevista. Eu fiquei ansiosa. Eu que agradeço, um prazer ser a primeira a ser entrevistada. Cara, é muito bom trocar essas experiências, né, entre autores. Eu adorei a ideia, espero que muitas mais pessoas aí sejam entrevistadas. Você já tá com bastante gente, né, pra entrevistar, você já falou comigo. E eu espero que elas gostem tanto da experiência quanto eu. E foi um prazer participar. Sempre bom, né? A gente tá falando sobre essas coisas, né? E a gente acaba ajudando outras pessoas, né? Com as nossas experiências, assim, com alguns conselhos, né? E eu gostei muito. Eu que agradeço. E assim, uma das coisas que eu tenho visto muito é que os autores estão pensando muito na parte ruim, na parte negativa, na parte que não dá certo. E com os meus estudos eu tenho visto que não é bem assim, que a gente não pode ver. É a situação do copo. Eu vou mostrar minha garrafa gigantesca, mas é isso. Faz de conta que ela tá na metade. Na metade aqui, ó. Tem gente que vai ver a garrafa meio vazia. E tem gente que vai ver a garrafa meio cheia. Então a gente tem sempre que ver a garrafa cheia. Inclusive, a Dai, a Diana. Inclusive, a Dai, ela não escreve hot. Não é? Não. Ela não escreve hot. Os romances delas. Pode falar. Você eu já fala escrevi um conto que. Mas é algo assim muito, muito suave, não é nada explícito, assim. Mas é mais voltado para o romance. Mas tem algumas cenas um pouco assim, mas não é algo explícito. Eu sou tímida para escrever essas coisas. Então, eu gosto muito de escrever fantasia, aventura, romances. Nas antologias, geralmente escrevo, a maioria, assim, é terror. Então, eu acabo transitando por diferentes pontos ali, né, da literatura. É bem interessante. É ótimo. Sim, e eu trouxe essa informação aqui para mostrar que não é só hot que vende. A gente precisa divulgar. A verdade é essa. Eu tenho 2 histórias, que é a história da Safira, não tem hot, que é fantasia. Os 4 primeiros livros não tem nada de... Mal vai ter um romance, e se tiver, vai ser lá no 3º livro. Eu retirei os livros porque eu vou reescrever. Então é para mostrar para vocês o outro lado da escrita. Então por isso que foi extremamente importante a sua participação aqui. Porque você falou de antologias, você contou sobre essas histórias que são de romance. Como eu falei, não são romance hot. Tem uma coisa mais importante ou outra, mas não é o que o pessoal fala que só vende. Então, tá aqui para mostrar que não é só isso que é possível sim. Eu vou deixar todas as redes sociais da Diana. Eu vou acabar te chamando de Diana, que vai ser mais rápido. Eu vou deixar todas as redes sociais da Diana aqui na descrição, assim como o perfil dela na Amazon, para vocês conferirem e darem aquela olhadinha, espiadinha nos livros dela. Podem ler porque eu garanto que são de qualidade. É isso.
Muito obrigada, Dai. E essa foi a entrevista com a Diana. Gente, eu sempre vou tomar muito cuidado quando oficialmente eu vou falar o nome dela, porque Diana é o que sempre sai, né? E sim, é da Mulher Maravilha. Então essa foi a entrevista com a Diana e eu fiquei extremamente feliz que ela aceitou. Ela foi a primeira pessoa, na verdade era pra ser uma surpresa, mas eu caguei com a surpresa. Como eu falei na entrevista, né? Porque a pessoa que tem a memória, parece que tem memória curta, queria ter memória de elefante? Queria? Tenho? Não. Então é isso. Pessoal, uma coisa que a Diana esqueceu de informar é que ela tem um blog que ela alimenta com algumas informações. O blog, assim como todas as outras redes sociais dela, vai estar aqui na descrição. É isso, espero você. Quem que vai ser a próxima entrevistada? Deixa aqui nos comentários, quem sabe você não acerte. É isso, um beijo. Tchau!